Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira e você já parou pra se perguntar por que os escoceses usam kilt? Kilt, se você não sabe, é esse saiote aqui que o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth, está usando nessa imagem. E a curiosidade principal do kilt é que eles usam sem cueca. Faremos uma reflexão sobre isso, veremos algumas curiosidades e o agradecimento de hoje vai para uns queridos primos que não estão na Escócia, mas estão na Irlanda. E o meu muito obrigado vai pra vocês, Karine e Paulo, que estão aí em UK, e estendo também pro Leandro, pra Lili, pro Marcelo, e são uma família realmente muito querida e meu muito obrigado vai pra vocês. E então, por que será que os escoceses usam kilt? Ok, o primeiro ponto é que kilt não é saia. Se você chegar para um escocês e falar que kilt é uma saia, um saiote, algo do tipo, ele vai ficar muito ofendido, porque kilt, na verdade, primeiro, além de ser muito masculino, é algo militar, era usado como um traje de guerra. E justamente o kilt não era usado com cueca para facilitar com que os soldados lá da linha de frente que estavam usando fizessem lá o seu número 1, número 2 com a maior facilidade do mundo e limpavam com o próprio kilt e, enfim, era aquela imagina, né? E como vocês viram naquela imagem, que eu vou colocar aqui de novo, do príncipe Philip, eles usam aquela bolsinha lá na frente, justamente para, né, não aparecer nenhuma saliência, nem nada mais. E eu cheguei a pesquisar e vi algumas pesquisas que eles perguntaram para alguns escoceses por que primeiro, não se usa com cueca, por que eles usam kilt até hoje, e os senhorzinhos lá, os velhinhos, eles chegavam e falavam assim, que é isso? Isso aí não é uma coisa que se pergunta, sempre foi assim, na Escócia é assim, e a gente usa e ponto, é uma questão de tradição. E aí, olhando para essa questão da tradição e já fazendo a reflexão de hoje, a gente sempre tem que pensar a origem das coisas e por que determinadas tradições existem até hoje. Tem tradições que realmente não tem princípio ou fundamento nenhum de serem carregadas até hoje. Tem outras que, na verdade, é muito importante que a gente carregue. Tem até uma história bem curiosa de uma mãe que estava com seu filho, eles estavam preparando o almoço e ela então ia preparar um peixe. E aí ela vai lá e corta a cabeça do peixe, corta o rabo do peixe e vai colocar e preparar e colocar no forno e tudo mais. E aí o filho chega e pergunta assim, ué mãe, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe, sendo que quando eu fui na casa do meu amiguinho, a mãe dele cozinhou com a cabeça e com o rabo. E aí a mãe pergunta, não, sempre foi assim, e é assim que se faz, eu aprendi, quem não faz isso tá errado. E aí ele então pergunta, mas de onde você tirou isso? Não, aí ela falou, não, minha mãe sempre fazia assim. Aí ele foi, perguntou pra avó dele, né, por que será que corta assim? E ela falou, né, não, sempre foi assim, é uma questão da família, a gente sempre corta e se não for assim tá errado. E aí, curiosamente, a bisavó desse menino estava viva. E ele foi e falou, olha, elas estão falando, por que será que é assim? E aí a bisavó chega e conta pra ele, fala assim, olha, quando eu era, né, tinha acabado de casar com o seu bisavô, e nós éramos bem humildes, nós tínhamos um forno bem pequenininho. E ele ia pescar e trazia uns peixes gigantescos, e não cabia no forno. Então eu cortava a cabeça e cortava o rabo do peixe para justamente caber. E aí por isso que acabou levando. E a mãe nem sabia dessa história e achava que quem não fizesse daquele jeito era errado. E é engraçado porque essa tradição de cortar a cabeça e o rabo dentro da história não fazia mais sentido futuramente, porque a mãe tinha um forno grande que poderia suportar aquilo, mas ela tinha a certeza de que aquilo deveria ser usado daquele jeito. Não estou também querendo me referir ao kilt como sendo algo ultrapassado, que não faz mais sentido, mas eu convido você a refletir justamente sobre as tradições que envolvem a sua vida. Tem determinadas coisas que sim, é importante, eu incentivo que as pessoas carreguem tradições milenares, costumes, isso é muito saudável, mas também tem algumas coisas que a gente carrega que não tem sentido nenhum ficar levando até hoje. Então a gente tem que sempre saber a origem de determinados hábitos e tradições pra gente não cair em determinadas crenças vãs e que não tem sentido nenhum de a gente fazer isso. Por isso eu convido a você a analisar as tradições que você tem seguido, ver se elas realmente fazem sentido e junto comigo, ao longo dessa semana, como sempre, refletir.